A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, é motivo de glorificar o Senhor, poder estar aqui trazendo mais uma palavra, mais um estudo, mais uma reflexão. E antes de iniciarmos a leitura e os nossos estudos, nossos pensamentos, eu vou convidar a igreja para que possamos fazer a nossa oração ao Espírito Santo. Amém. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, clamamos a Ti, Senhor, o Teu Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Ajudador, aquele que guia os nossos passos e abre a nossa mente, a nossa consciência. Ele está aqui conosco. Nós rogamos para que Ele nos dê o entendimento, o discernimento da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, por mais este momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Já estão acabando as parábolas do Antigo Testamento. E agora nós vamos para uma parábola do profeta Isaías, aquelas parábolas que estavam nos livros históricos, né? Nós já tivemos a oportunidade de falar de todas as que nós conseguimos buscar, levantar, e agora vão ser algumas parábolas dos profetas. Tem uma parábola do profeta Isaías e depois nós vamos falar algumas parábolas do profeta Ezequiel. Mas então eu convido os irmãos, as irmãs a abrirem as Bíblias no livro de Isaías. Nós vamos estar lendo no capítulo 5, versículo de 1 a 7. Isaías, capítulo 5, versículo de 1 a 7, tem o título de A Parábola da Vinha Má. Amém? Vou ler o texto. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Amém? Então essa é uma parábola, o próprio início dela, ele já fala que cantarei ao meu amado o cântico. Então ela é uma parábola proferida pelo profeta Isaías, 700 anos antes da vinda do nosso Senhor Jesus.
ela é proferida em forma de poesia, né? Cântico, poesia. Então ele fez essa poesia, trazendo essa palavra do Senhor que foi para o povo de Israel, né? Então nós temos aqui uma parábola de juízo. E ela é muito interessante, nós vamos ver aqui durante nossa explanação, que ela é uma parábola escrita no Antigo Testamento, mas que já aponta, né, direciona para a vinda de Jesus, quase mais de 700 anos depois. Então ela é uma parábola que, de certa forma, ela traz um pouco da história de Israel. Nós vamos falar aqui um pouquinho. Mas antes de falar sobre essa história, vamos entender a parábola, né? Como nós já tivemos a oportunidade de falar aqui várias vezes, a parábola ela usa o sentido figurado, um sentido ilustrativo de uma cultura ou de ações ou de situações ali do povo de Israel que eles entendem muito bem. E a vinha, né, a produção das uvas, de onde se produzia o vinho, era uma cultura muito conhecida, muito difundida. Tanto que depois, né, no ministério de Jesus, ele usa essa figura, essa ilustração, né, da vinha, da uva, da videira, por várias vezes. Né? Ele é a videira verdadeira, né? Jesus disse. Ele é a videira boa. Mas aqui nós vamos estar falando da videira má. Então, o profeta Isaías ele utiliza essa parábola. O livro de Isaías era um livro muito conhecido na época pelos judeus e é a única parábola que tem nesse livro. E aqui Isaías, através dessa poesia, desse poema, ele está utilizando a vinha como a ilustração. E o que ele diz aqui? Ele está cantando esse cântico, né? Ele está fazendo essa poesia ao seu amado. Quem é o amado de Isaías? Deus de Israel. Então ele fala aqui, ó, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha, ou seja, a vinha de Deus. E quem era a vinha de Deus? Era o povo de Israel naquele momento, o povo de Israel. Então, o meu amado, né, Deus, teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, ou seja, num lugar perfeito para o cultivo, um outeiro fertilíssimo, escolhido, né, como foi o povo de Israel. E ali Deus trabalhou naquela vinha, sachou, né, sachar é organizar, limpou as pedras, né, quem conhece lá a topografia lá de Israel sabe que limpar, quando ele coloca aqui, limpou das pedras, ele está demonstrando aqui um trabalho duro, um trabalho árduo, não foi fácil, né, organizar aquele povo de Israel, não, eles eram duros, como eram as pedras lá daquela região, difícil de limpar, né? Escolheu, plantou de vides escolhidas, ele escolheu aquele povo, ele escolheu os patriarcas, ele escolheu os líderes, ele escolheu Abraão, Isaac, Jacó, ou seja, fez tudo de acordo com a sua graça. Edificou no meio dela uma torre. Edificou uma torre. Isso aqui, quando Isaías está falando de edificar uma torre numa vinha, mostra que Deus fez de tudo por aquele povo. Por quê? Era raro a construção de uma torre numa vinha, porque uma torre era uma construção cara. Normalmente o que eles construíam lá era um casebre de muito simples, né? Coisa uma edícula mesmo, uma coisa pequena ali, só para guardar alguma coisa e tal, não, mas aqui ele está falando que ele construiu uma torre, mostrando o zelo da forma como ele cuidou dessa vinha. E
E também abriu um lagar. O lagar já era aquele tanque onde que as uvas eram pisoteadas, dali já escorria o vinho, né, o suco da uva, que depois ia ser feito o vinho. Ou seja, então aqui Isaías está mostrando que não foi uma vinha qualquer. E os israelitas, eles entendiam bem isso aqui que ele estava falando, principalmente quando ele fala da torre, dessa sebe, ou seja, era uma vinha de altíssimo cuidado, de altíssimo zelo, muito bem cuidada, muito bem trabalhada. Então é o que ele está falando, que Deus, ele não economizou, ele não poupou. Lógico que ele é Deus, ele é poderoso, mas ele quis, ele quer mostrar o zelo, ele não economizou, não poupou o zelo, graça com aquele povo de Israel. Por quê? Ele tinha certeza que ali produziria uvas boas. Ninguém faria passando para o texto da parábola, o que Isaías está dizendo ali, que não se faria um investimento dessa magnitude, um investimento dessa grandeza, se não tivesse a certeza de que estava fazendo tudo, né? Tudo para dar certo, escolheu os melhores lugares, né? Como diz aqui, o outeiro fertilíssimo, as melhores mudas, torre, lagar. Mas aí o que aconteceu? Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Outros textos vão falar de uvas podres, de uvas imprestáveis. Ou seja, o povo de Israel, com todo o zelo de Deus, com toda a trajetória de Deus com aquele povo, produziram uvas bravas. Então só esse trecho aqui da parábola, Isaías já está levando aquele povo a uma reflexão sobre tudo que tinha acontecido na história de Israel. Então esse zelo que Isaías usa, a ilustração da parábola, para falar sobre cuidado, sobre as melhores construções, sobre o melhor cuidado com aquela vinha, foi o que Deus fez pelo povo de Israel. Tirou da escravidão. Aí nós vamos voltar em todo o Antigo Testamento, desde o Êxodo, de onde eles foram tirados da escravidão, quando Deus constituiu os patriarcas da fé, e ali, né, deixou a sua profecia de que constituiria um povo numeroso, tão numeroso quanto as estrelas do céu, quanto os grãos de areia da praia, e que era o povo escolhido, o povo que ele zelaria, o povo que ele cuidaria. E deu a esse povo um desenvolvimento através dos patriarcas, até vir, né, a parte dos reinados, o reinado de Davi, o reinado de Salomão, com toda a sua, né, com todo o zelo. Deus zelou por Davi para que ele conquistasse todo aquele território. Salomão foi um rei onde que ele pediu e teve toda a sabedoria, mas nada disso foi suficiente para quebrantar o coração daquele povo. E aí Isaías continua, olha só, no versículo 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá. Ele está falando para todo o reino, Israel, o rei de Israel e o reino de Judá. Julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Deus pedindo o próprio povo para julgar, ou seja, chamando para uma reflexão. Não é possível que vocês não conseguem enxergar. Julguem entre mim e a minha vinha. Ele continua, o que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? O que mais eu poderia fazer? O que mais poderia fazer através do zelo, da proteção, de tudo que Deus fez nesse período do Antigo Testamento por aquele povo de Israel? E eles continuaram maus. E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, povo de Israel, me responda. O que julga entre mim e a vinha? O que eu fiz de errado? O que eu deixei de fazer?
O que faltou? Nada, e mesmo fazendo tudo, ainda produziram uvas más. Agora, pois, ele chama essa reflexão, obviamente não tem a resposta do povo de Israel, o que eles vão responder? Né? E logo já em seguida, Isaías já traz, né, o julgamento, a sentença. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derribem chuva sobre ela. Vejam que Isaías traz um julgamento, mas não aquele julgamento que muitos pensam da ira, né, de Deus vir com toda a sua ira e mandar fogo e destruir, e vir, né, com aquela decisão repentina de ira, de ódio. Não, Deus é amor. Mas o que ele faz? Ele se retira. O julgamento aqui é a retirada de Deus. É a retirada do Espírito Santo. Ele não veio destruindo, não veio trazer destruindo, não. Simplesmente se retira. E quando você se retira, o que acontece? A cerca vai cair. É o que ele fala aqui. O pasto vai crescer, os animais vão entrar, vão pisotear aquela vinha, né? Vai se tornar um deserto. E nela crescerão espinhos e abrolhos, ou seja, as plantas ruins. Nem chuva derramarei sobre ela, ou seja, é o total abandono, é a total ausência de Deus. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta do Senhor, dileta do Senhor. Esse desejou que exercesse juízo, e a elas quebrantamento da lei e justiça, e eis aí o seu clamor, ou seja, é direto, a mensagem é direta. É para a casa de Israel, nesse momento, é para a casa de Israel. É para aqueles que foram escolhidos, mas que pelo abandono foram quebrantados. E aí é a lei e a justiça que vai cair sobre eles. Então essa é a parábola que Isaías trouxe 700 anos antes de Jesus. Aí vamos transportar agora para a época de Jesus, para o ministério de Jesus. 700 anos, mais de 700 anos depois. Continua do mesmo jeito. Nada muda. Então Isaías está falando ali naquele momento do Antigo Testamento para trás, de onde ele está falando. Ou seja, durante todo aquele período, né, do Antigo Testamento, ele mostrou que Deus fez tudo o que tinha que fazer, toda a graça, todo o poder de Deus se manifestando ali para aquele povo, para que eles pudessem constituir como nação escolhida, não adiantou. Aí Deus manda o seu único filho. Aí Jesus, no seu ministério, olha só, vamos lá no Evangelho de Mateus, uma parábola que nós já estudamos ela aqui, Mateus 21, 33. Olha o que Jesus fala em Mateus 21, 33. Aí Jesus também vai utilizar uma parábola. Também vai utilizar uma vinha nessa parábola. E olha que interessante. Como que os textos, né, se encontram. Olha como que Jesus inicia a parábola. Acharam? Mateus 21, 33? Amém. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Olha só.
cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou uma torre. Ou seja, a mesma vinha que Isaías estava falando ali, que Deus edificou, olha Jesus falando dela aqui novamente. É a mesma vinha, é a vinha de Deus. Só que aí Jesus já traz a parábola para aquele momento dele, daquele ministério dele. E aí ele fala, e depois arrendou essa vinha aos lavradores e se ausentou. Então a vinha é a mesma. Nós estamos falando aqui que Deus permitiu, que os seus servos cuidassem daquela vinha. Só que aí, o que aconteceu? Aqueles lavradores eram maus. A palavra dos lavradores maus. Então, na época da colheita, quando Deus enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos, o que aqueles lavradores fizeram? Bateram nos servos. Espancaram um, mataram o outro. Depois Deus mandou outros servos em maior número. E foi a mesma coisa lá. Trataram com a mesma sorte, ou seja, bateram, mataram. E por último enviou o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e apoderemos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Então isso mostra a dureza do coração daquele povo. Então Isaías estava falando, 700 anos antes, de como aquele povo era mau e não aceitou tudo que Deus fez por aquele povo. Deus manda o seu único filho, como nos ensina o Evangelho de João, ele amou tanto o mundo, mesmo com toda essa maldade, essa perversidade dos homens, ele amou tanto os homens que ele manda o seu filho. Aí Jesus volta com a mesma parábola. Olha, o dono da vinha, Deus é meu Pai, na hora da colheita, o que fizeram? Mataram os servos, mataram todos os servos, mataram os profetas, todos aqueles que Deus levantou para profetizar, eles foram perseguidos. Alguns mortos, outros não foram mortos, mas foram perseguidos. E aí manda o próprio Filho, Jesus, e ele também é morto. Então a história se repetiu. Com suas nuances, que nós estamos falando aqui agora do Messias, que também foi rejeitado. E aí a gente transporta para o tempo de hoje. E o que mudou? Se nós pegarmos esses 3 períodos específicos que nós estamos falando aqui hoje, o tempo de Isaías, o tempo de Jesus e o nosso tempo hoje, o que mudou? Absolutamente nada. É o que nós estávamos conversando aqui hoje, antes de começar o culto. Os homens continuam maus, as guerras continuam, a rejeição a Deus continua, a religiosidade enganadora que Jesus tanto combateu no seu ministério continua. E nós continuamos sendo chamados à reflexão todos os dias. Não tem jeito. Somente através do entendimento do Evangelho é que nós vamos mudar o nosso coração. Somente através do entendimento de que esse mundo é mau. Não tem como nós falarmos, não, o homem é bom, apenas alguns que são maus. Não, a nossa natureza é terrível. Cada dia mais a gente chega a essa conclusão. Cada dia mais a gente vê a própria palavra de Jesus, o próprio Evangelho de Jesus sendo achincalhado, sendo deturpado, sendo pisoteado por falsos mercadores. Nós continuamos vendo hoje os gentios, que somos nós, que fomos em Jesus, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz, nós somos transformados na videira de Deus, junto com aquele povo de Israel que Isaías estava
estava falando lá atrás no Antigo Testamento, nós somos transformados na videira de Deus. Nós continuamos produzindo uvas más nos púlpitos, nas igrejas, em todos os lugares. Hoje nós somos obrigados a ver, obrigados não, né? Mas a gente que estuda um pouco, a gente vê pastores defendendo, de um pastor defendendo agressão, orar para que, não quer para que o presidente fosse agredido e que o ministro pegasse uma doença. Onde que nós vamos parar? Onde que esse é o ensinamento de Jesus? Onde a gente vê pastores pregando ódio, armas. A história se repete, meus irmãos. Então, essa parábola de Isaías é uma parábola de reflexão. É uma parábola de reflexão. E quando Jesus ensina que a porta é estreita, o caminho é estreito mesmo, é muito estreito. Quando eu me converti, eu tinha uma dificuldade grande para entender essa passagem. Eu falava assim, gente, mas está aumentando o número de cristãos estão aumentando, cada vez as igrejas mais cheias. Como que o caminho é estreito e a porta é estreita? Hoje a gente entende que religiosidade, as pessoas falarem o nome de Jesus não quer dizer nada se não for através da consciência, se não for através do entendimento profundo, se não for através da libertação de todas essas amarras mundanas que estão ao nosso redor e que, se nós cochilarmos, se nós dermos bobeira, elas acabam nos envolvendo. Porque os estímulos são muitos. Os estímulos são muitos. Muitas pessoas, muitos erros, muitos falsos pastores nos levando, tentando nos levar a cometer o mesmo erro do povo de Israel. E quando a gente vê essa parábola, que a gente entende, estudando essa parábola, que a gente entende que a ira de Deus, ela não, como eu falei, ela não vai vir de supetão, como ficam aí muitas pessoas pensando que Jesus vai descer do céu jogando fogo, tacando fogo, julgando e separando, você é crente, você não é crente. Não tem nada disso não. O julgamento é esse aqui, é o abandono, vai abandonando, vai esfriando, o Espírito Santo vai esfriando. Jesus ensina isso. De chegar o momento em que vai ser impossível viver nesse mundo. Por quê? Pelo total abandono do Espírito Santo. Pelo total abandono de Deus, como Isaías está prevendo aqui. Como o profeta Isaías está prevendo. É o abandono da videira. Está abandonando, aí é o tempo. Para o mato crescer, para a cerca cair, para a torre derrubar, para o lagar apodrecer, é com o tempo. Só que o nosso tempo humano não é como o tempo de Deus. Isso é mistério. Não adianta eu falar, não adianta ninguém falar, ninguém sabe qual é o tempo de Deus. Mas que está acontecendo, está acontecendo. Porque o que nós estamos vendo hoje é a mesma coisa que acontecia antes. Os religiosos de hoje agem do mesmo jeito que os religiosos de antes. Se Jesus voltasse hoje, pregando o que ele pregou há 2000 anos atrás, os religiosos é que iriam crucificá-lo hoje. Jesus voltando, pregando o amor aos excluídos, às minorias, aos necessitados. Seriam os próprios religiosos que hoje dependem dos dízimos é que o julgariam. Jesus veio para libertar aquele povo da lei. E hoje os religiosos eles voltam para a lei. Ficam num círculo vicioso, voltando para os mesmos erros do povo de Israel.
E depois os irmãos vão ler em casa o restante desse capítulo 5 de Isaías, que Isaías continua falando, depois de contar a parábola, ele aponta os erros do povo, onde que o povo estava errando e como que Deus estava julgando. E aí a gente vai ver que os erros são os mesmos. Começa logo ali, ó, no versículo 8. Ai dos que ajuntam casa, campo, campo, até que não tenham mais lugar, sejam dominadores de tudo. É o que a gente vê hoje, poucos juntando tudo. As nações ricas juntando tudo e abandonando os pobres. É a ganância. É a falta de empatia com o próximo. Quanto mais eu tenho, não preocupa com o outro pobrezinho que está ali. Aí Deus fala, vocês vão, suas casas serão desertas. Aí depois ele fala, ai dos que levantam pela manhã e seguem, bebedice, até alta noite, até que o vinho os esquenta, e liras, e harpas, e tamborins, e flautas, e banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, e as pessoas preocupando só com essa vida hoje aí que a gente vê, né? De shows, dessas coisas aí que eles se preocupam e celebridades e como fala, esses influencers, essas coisas todas, tudo aí, o tempo todo. Desde lá da época de Isaías, é o que a gente vê até hoje. Aí depois ele vai falando dos que escolheram o mal, os que puxam para si a iniquidade. Ele fala dos que chamam, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem o mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. A gente tem aquela capa, vai querendo, que é o que acontece hoje nos púlpitos, né? Aquela maquiagem. A gente vê, não, o que eu estou falando aqui é o certo, mas a gente sabe que ele está colocando uma roupagem do certo, mas que é o mal, que o coração deles é mal. São mercadores da fé. São os que buscam apenas a riqueza. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito, ou seja, que estão buscando só para eles. Não preocupam com o pobrezinho que está ali. Sábio, mas sábio só para eles. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo. Está tudo aí no livro de Isaías. O seu rugido é como o do leão. Então o estudo da parábola hoje foi um estudo reflexivo. Acho que é importante essa reflexão. Nós precisamos continuar fazendo essa reflexão. O que nos cerca, para que nós nos mantenhamos firmes, para que nós não possamos cair nesse mesmo erro que está sendo apontado aqui nessa parábola, no mesmo erro que Jesus apontou, no mesmo erro que vem se repetindo nos nossos irmãos. E somente através da fé, do entendimento do Evangelho, da elevação da consciência em Jesus, do entendimento de que o ensino de Jesus é de amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, enxergarmos no próximo o nosso Senhor Jesus Cristo. Somente assim nós podemos nos livrar desse laço do passarinheiro, nos livrar dessas armadilhas que o povo de Israel caiu. E a forma como o povo de Israel caiu está toda aqui na história bíblica. Basta nos atermos, né, a toda a história. E como continuamos ainda caindo nos mesmos erros. E que nós possamos ser, através desse entendimento, aqueles que vão passar na porta estreita. Amém? Amém.